Olá, mente iluminada! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à Luz da Verdade. Eu sou a Val Ferrares. Vamos falar de um livro que tem a ver com tarô e numerologia? É esse aqui, ó. E o nome é justamente esse, Tarô e Numerologia. Ele foi escrito por esse Vete Pramad, que é um nome artístico, né? E ele é da editora Madras, tá? Esse aqui, ó. Esse é um livro que você vai ter uma leitura assim de umas 200 páginas, tá? Só que assim, apesar dele ter esse tamanho, a leitura mesmo que você vai fazer, provavelmente vai se reduzir a 2 capítulos e a introdução, tá? E eu já vou explicar por que isso. E um adentro que eu já faço para você logo aqui de cara, que inclusive foi uma coisa que eu achei que era isso, e depois quando eu fui ler eu entendi que era outra coisa, é que quando fala assim tarô e numerologia, eu estava com uma certa expectativa de ser um livro que fala assim, principalmente para você que está aprendendo tarô, qual que é a simbologia do número 2 no tarô, do número 3, 4, 5. Só que a linha desse livro, ela não é bem por aí, tá? Na verdade, esse livro te ensina a fazer um cálculo a partir da sua data de nascimento e dentro desse cálculo que é feito, vai surgir ali um número e a partir desse número, esse autor ele associa os arcanos correspondentes e dentro disso ele vai trabalhar toda uma simbologia ali para trazer para você quais são os seus pontos fortes e quais são os seus desafios na sua vivência, de acordo com os arcanos do tarô. Então é bem interessante, tá? É um livro de autoconhecimento, embora traga assim do tarô, mesmo que você não saiba muito sobre tarô, esse livro pode te ajudar em aspectos de autoconhecimento, porque ele vai associando, né, uma coisa com a outra. Mas para você que atende com tarô, por exemplo, pode ser um bom livro para você, por exemplo, enriquecer a sua consulta com os seus clientes, né, com os seus consulentes. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho super legal, que combina muito com esse livro, é você, por exemplo, fazer um atendimento que é mais complexo. Vamos colocar aí uma mandala astrológica, e aí você calcula qual que é o arcano do ano da pessoa. E aí você vai conseguir trazer ainda mais orientações para ela em cima daquilo ali. Ah, você vai fazer uma leitura geral. Você pode trazer o arcano da vida da pessoa, que é o arcano que acompanha ela em toda a sua vivência. Mas vamos lá, deixa eu explicar a vocês melhor. Esse livro, ele tem, vamos colocar assim, duas partes principais. Tem aqui essa parte inicial de introdução, que é onde o autor ele vai explicar a ideia geral do livro mesmo, e ele vai contar um pouquinho aqui no próximo capítulo, sobre essas definições e como que você calcula essa sua lição de vida e qual que é os seus desafios. Então ele chama assim. Então, basicamente, você vai somar todos os números do seu nascimento. Então, ele ensina aqui 2 cálculos. Essa parte eu acho até um pouco confusa, porque ele ensina a fazer 2 cálculos, mas no final das contas ele só considera um tipo de cálculo. Então, eu nem acabei nem fazendo o outro cálculo, porque eu acho que não faz sentido você fazer um segundo cálculo que não vai ter prosseguimento ali no livro, né? E aí ele vai associando, tá vendo? Olha, você vai somar ali os números, né, do seu nascimento e vai dar um valor. E aí esse valor tem uma associação, tá vendo, de arcanos, tanto menores quanto maiores, tá? Então, por exemplo, se a sua lição de vida der o número 78, você tem como lição de vida o 10 de discos, né, que é o 10 de ouros, o diabo e os amantes. E aí essa pessoa não tem um desafio, por exemplo. E aí ele vai falando todas as outras aqui para você entender. Aí, depois que você fez esse cálculo, é que começa a aprofundar, porque aí todos os demais capítulos, né, que aqui vai do 2, se eu não me engano, até o último capítulo, deixa eu só confirmar aqui para vocês, do 2 até o capítulo 15, são justamente essas lições de vida e esses desafios, e aí ele vai esmiuçando um a um. Então, por exemplo, aqui, ó, capítulo 2, o desafio do louco. Aí ele vai explicando, né? Um por um. Um detalhe importante também é o seguinte:
Aqui na capa do livro a gente tem a representação do tarô de Marsella, né? Isso aí é para quem sabe aí a diferença entre tarôs. Só que dentro aqui, né, nas explicações, na verdade, esse autor ele se refere muito ao tarô de Crowley. Então, se você tem aí esse tarô, você vai ver que ele se baseia todo nele, tá? Que é o tarô de Thoth aí, outras pessoas conhecem como esse nome. Então as cartas são do outro tarô, tá? Então tem essa confusão aí também, na minha opinião, eu acho que na capa tinha que estar o próprio tarô que é trabalhado aqui internamente, né? Mas enfim. Então aí, o resumo da ópera é o seguinte: depois que você fez o cálculo ali, você descobriu qual que é o número que dá na sua data de nascimento, você vai ter um desafio, uma lição de vida que ela é geral para sua vida inteira, e você tem a possibilidade também de calcular qual que é a lição de vida do seu ano. Então, todo ano você pode vir e fazer a leitura, o cálculo e a leitura aqui desse livro. E aí depende, o todo ano assim, né? A partir do momento que você faz aniversário. Então é bem interessante, esse é um livro para você ter ele na sua estante, para você consultar anualmente, tá? Porque todo ano, todo aniversário, você tem uma mudança de desafio, você tem novos aspectos a serem trabalhados de acordo aqui com o que o autor direciona, tá? Então é um livro para você ter e consultar sempre. E igual eu falei, uma coisa que eu acho que é super interessante para quem atende com tarô é trazer os ensinamentos aqui desse livro para a pessoa. E uma coisa que eu gostaria de deixar muito bem frisado é que este não é um livro namastê, esse não é um livro que vai trazer as coisas para você de uma forma fácil, tá? Esse é um livro que tem uma leitura assim, eu não estou falando a nível de escrita, tá? A nível de escrita é bem tranquilo, mas eu estou falando que as mensagens elas são bem duras, tá? Então, quando o autor ele precisa ali cavucar uma sombra sua, ele cavuca sem dó nem piedade. O que, na minha opinião, é muito bom, porque eu gosto quando as coisas são assim claras e trazem tudo que tem para ser dito, não tem aquela coisa assim de ficar buscando palavras, né, para dizer uma coisa que precisa ser dita. Então, se você vai ler esse livro, não fique esperando assim uma leitura macia que vai ficar te alisando ou sempre tentando converter a sua sombra em luz. Não tem nada disso aqui não. Aqui é uma coisa bem direta e reta, é bem assim na sua cara. Esse é o problema. Você é egoísta, você é avarento e fala as coisas assim limpo, no português mais limpo possível, tá? Então, eu acho isso muito legal nesse livro, porque não tem essa coisa de ficar com muita firula para falar as coisas, tá? Então, esse eu acho que é um ponto bem legal. Então, assim, a primeira leitura que você vai ter desse livro é introdução e duas leituras, né? Primeiro da sua lição de vida, que é um capítulo do seu nascimento no geral, e outra leitura, que é outro capítulo, do seu ano, se você tiver interesse, tá? Então, você vai ler, tipo assim, um terço desse livro na primeira vez. A não ser que você tenha curiosidade de ler realmente os outros desafios, as outras lições de vida, né? Mas não foi o meu caso, eu foquei mais no meu. E algumas pessoas, alguns consulentes que eu atendo, que eu vejo que a pessoa está numa jornada ali, tem uma abertura, né? Para um autoconhecimento mais profundo, eu mando para ela também, né? Alguns insights que eu vejo aqui, eu faço o cálculo para ela e mando uns insights. Eu acho que isso enriquece bastante o atendimento, tá? Bom, gente, então é isso. Essa é a minha opinião sobre esse livro, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se você tem esse livro aí, comenta aqui, você já fez a leitura dele, o que você achou, qual foi aquilo que mais chamou sua atenção, conta aqui pra gente. E se você tem algum outro livro para indicar pra gente falar sobre ele aqui no Luz da Verdade, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um abraço para você que está aí me assistindo e eu vejo você no próximo vídeo. Se inscreva aqui para não perder. Tchau, tchau.